Vamos à entrevista, né, Júlio? O Jornal da Rede Alesp agora conversa com o advogado Pedro Henrique Moral. Ele fala sobre a remarcação de voos cancelados devido à pandemia do coronavírus. Bom dia, doutor Pedro, tudo bem? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Espero que todos estejam bem por aí. Sim, doutor Pedro, a gente começa então a nossa entrevista de hoje. A gente sabe que desde o início da pandemia da Covid-19, o setor aéreo foi muito impactado. E também isso se coloca para quem usa, né? Os voos que tiveram voos cancelados nesse período. Como está o setor nesse sentido de cancelamento, remarcação de voos? Certo. É até interessante falar disso exatamente hoje, né? Porque ontem foi sancionada uma lei pelo presidente, que tinha sido aprovada pelo Senado há mais ou menos 2 semanas atrás, que deu uma alteradinha aí na forma que está parametrizado aí os cancelamentos e os reembolsos, né? Então a coisa está da seguinte forma: o consumidor, dentro da pandemia, ou seja, no espaço de 19 de março ao final do ano, 31 de dezembro de 2020, o que esse consumidor tem direito, né? Ele tem direito à remarcação da passagem aérea com a mesma companhia num prazo de 18 meses, ou seja, essa lei que foi sancionada ontem aumentou o prazo aí em 6 meses. Se o voo foi cancelado pela companhia aérea, ele tem direito ao reembolso do preço pago, sem a incidência de qualquer tipo de multa, no prazo também de 12 meses. E se ele desejar cancelar uma passagem aérea de um voo que não foi cancelado, ele tem direito ao reembolso também no prazo de 12 meses, só que nessa hipótese ele paga as multas e taxas do contrato aí de transporte aéreo. Bom dia, doutor Pedro. É Lilian quem fala, tudo bem? Bom dia, Lilian. Tudo bem, e você? Tudo bem. A gente sabe, como a minha colega aqui de bancada falou, né? E antes também da pandemia, nós já estávamos tendo muito problema com cancelamento de voo, né? O reembolso. Agora, neste momento, eu pergunto, e se uma pessoa, ela contratou através de uma agência, né? E foi cancelado esse voo devido à pandemia? Quem tem direito, ela vai direto na agência pedir o reembolso ou ela vai direto na companhia aérea? Eu particularmente, eu enfrentei um problema desse durante a pandemia, tá? Porque eu ia viajar para Orlando e eu comprei um bilhete aéreo por uma agência de viagens e quem ia operar o voo é a Latam, né? O que acontece é o seguinte, eu tentei resolver administrativamente com a Latam N vezes e a Latam dá justamente essa desculpa, né? Que eles não têm responsabilidade porque eu teria comprado aí por uma intermediadora, a agência de viagens. Só que essa alegação ela é ilegal, porque ela fere o Código de Defesa do Consumidor, né? Como a gente está aqui num canal jurídico, acho que muita gente sabe disso, porque ambas, tanto a agência de viagem quanto a companhia aérea, elas fazem o papel de fornecedor perante a lei. E os fornecedores da cadeia de consumo, eles têm responsabilidade solidária aí pelo produto comercializado. Então, essa alegação que a agência de viagens é a responsável pela remarcação do bilhete ou mesmo pela resolução do problema, ela não prospera, tá? Pelo menos não perante a lei. Agora, o senhor falou justamente sobre a questão do Código de Defesa do Consumidor, o que ele efetivamente diz nesse caso e como, então, o PROCON, a gente está falando de São Paulo, como o PROCON São Paulo tem reagido a essas questões? Então, o PROCON ele é um órgão de tentativa de resolução administrativa de conflitos, né? Intermedia o consumidor ali com um problema e as companhias aéreas, as empresas, né? O PROCON, ele tem os pareceres dele, né? Então, constantemente ele solta ali algumas notas sobre entendimentos, mas com relação a essa responsabilidade aí solidária entre companhia e agência de viagens, não tem como fugir porque é um dispositivo legal. O artigo 14, artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, o mesmo artigo 3º ali vai falar sobre o conceito de fornecedor e as responsabilidades derivadas do produto ou do serviço. Doutor Pedro, então vamos ver se a gente entendeu. Caso aconteça um problema isso com uma pessoa, ela comprou uma passagem aérea, foi cancelada. Eu vou dar um probleminha para você, para poder estar falando para o telespectador. Primeiramente, ele aciona ou a empresa ou a agência e ele já pagou à vista essa passagem.
e não está tendo retorno da empresa ou da companhia aérea. A primeira coisa, ela vai direto no PROCON ou ela já procura um advogado? Porque ela indo no PROCON, primeiro ela vai ter um suporte administrativo e, com Claro. certeza, se ela não for atendida, ela vai atrás de um profissional como um advogado, ou ela já pode ir direto por um advogado e ser uma medida mais rápida. Qual é o caminho que o senhor daria para o telespectador que está tendo um problema desse? Sim, eu peço desculpas, talvez não tenha entendido a pergunta anterior. Vou traçar, vou dar o caminho que eu aconselho meus clientes, tá? Então, na primeira oportunidade, a gente sempre tenta resolver com a empresa, né? Com as companhias aéreas. Então, o cliente pegaria ali a companhia aérea que vai trafegar o voo dele, ou mesmo a agência de viagens que comercializou aí a passagem aérea e tenta resolver com eles. Não deu certo? Eu, eu ainda falo de mais um passo antes do PROCON, que é o seguinte: tem dois canais na internet que são muito interessantes para resolver esse tipo de conflito, que são Reclame Aqui e o consumidor.gov. O Reclame Aqui, especialmente, como ele é um canal relativamente famoso, as empresas e as grandes empresas, elas geralmente dão muita relevância para a publicidade desses canais. Então, elas tentam resolver os conflitos que os consumidores colocam ali. Para quem não sabe, o Reclame Aqui é uma plataforma que o consumidor pode reclamar e a empresa, de empresas ou de serviços ali, e a empresa ela pode responder e resolver. O Reclame Aqui ele basicamente intermedia a comunicação entre consumidor e empresa. Se o Reclame Aqui não funcionar, o consumidor pode ir ao PROCON, porque o PROCON ele tem mais força que o Reclame Aqui, porque o PROCON ele pode impor multas em caso de descumprimento da empresa, enfim, o PROCON ele tem um poder de sanção, né? Aí o último recurso, sempre tem que ser o último recurso, tá? É o advogado. E o doutor Pedro, e mesmo o cidadão tendo pagado à vista a passagem e tendo sido cancelado nesse momento de pandemia, ele tem a companhia aérea ou agência na qual ele contratou, né, esse serviço, tem um prazo de 12 meses para devolução do dinheiro dele? Não existe nenhuma exceção ou um outro caminho? Então, o problema é que essa é uma medida protetiva às companhias aéreas, às agências de viagem, né, ao setor de turismo em geral. Então, isso aí foi feito justamente para dar um fôlego para essas empresas que tiveram seu faturamento quase zerado aí, pelo menos no começo da pandemia. Existem outros caminhos? Existem, né? Mas a gente está falando aí de uma lei que foi sancionada ontem. Então, tudo no direito ele pode ter mais de um entendimento, mas muito provavelmente o entendimento que vai prevalecer é o entendimento da lei que foi sancionada ontem, que é esse prazo de 12 meses. Mas a gente pode fazer uma interpretação aí um pouco mais ampla de direito civil, que a gente vai começar a falar de força maior. Então, o evento, o coronavírus, ele é um evento de força maior, né? Então, o que isso quer dizer? Nem o consumidor, nem a empresa, eles têm responsabilidade sobre o ocorrido. Então, a coisa ela tem que voltar para o status quo ante. Então, tem aí uma tese jurídica que daria para tentar conseguir aí o reembolso imediatamente. Mas, com certeza, o que vai prevalecer é o texto da lei que foi sancionado ontem. Doutor Pedro, vamos conversar um pouquinho sobre esse problema do reembolso das passagens, do cancelamento antes da pandemia. Foi uma mudança drástica durante a pandemia em relação a isso, e inclusive sobre o posicionamento desses sites do Reclama Aqui e do PROCON, ou está seguindo de uma mesma maneira que, com certeza, nesse momento que nós estamos vivendo, o cancelamento de voos, de viagens, né, foi gritante, porque o turismo parou no país e no mundo, né? Qual foi a mudança mais grotesca que o senhor viu, que o senhor acabou de falar que saiu uma lei ontem, né, para proteger e dar suporte? Foi sancionada uma lei ontem para dar suporte justamente para essas empresas, né, de voo. Uhum. A mudança mais gritante foi a seguinte: pré-pandemia, em voos não afetados pela pandemia, existiam e existem, eu acho que ainda não pararam de existir, advogados que cuidavam exclusivamente de ações contra companhias aéreas. Então, ou mesmo advogados que tinham esse produto no seu portfólio, como escritório também prestava esse tipo de serviço. O que acontece é o seguinte:
a companhia aérea cancelava um voo pré-pandemia, antes de tudo isso acontecer, o consumidor ia lá um dia antes do voo, ou 2 dias antes do voo, ou mesmo meses antes do voo, e descobria que seu voo foi cancelado. Esse cancelamento injustificado do voo gerava um direito a ser indenizado por danos morais. Então, o que acontecia era o seguinte: o consumidor tinha seu voo cancelado, ele entrava com um processo judicial e quase sempre ele era gratificado aí com uma indenização por danos morais, tá? Esse era o padrão. Agora, durante a pandemia, mesmo para voos anteriores da pandemia, o judiciário deu uma mudada e está muito mais severo aí ao aplicar essa indenização, tá? Inclusive, isso foi, eu não sei se eu estou me alongando, mas inclusive isso foi entendimento da lei que foi sancionada ontem, porque o que acontecia era o seguinte: o STJ ele tinha um entendimento de que cancelamento de voo gerava indenização por danos morais numa modalidade que chama in re ipsa. O dano moral na modalidade in re ipsa, o que ele é? Você não precisa provar que você teve prejuízos de ordem moral para ser indenizado. O fato por si só, ele já caracteriza uma indenização por danos morais. Então, peraí, vocês estão vendo? Desculpa. Sim, sim. Sim. Então, o que aconteceu foi o seguinte: a lei de ontem, ela tem um artigo, acho que é 245, agora me fugiu o número, que fala justamente o seguinte: que o consumidor, para ser indenizado por danos morais, dentro desse contexto da pandemia e por cancelamento de voo, ele tem que provar o prejuízo de ordem moral, que justificaria uma indenização. Então, a lei sancionada ontem, ela muda inclusive o entendimento do STJ, passando a atribuir o ônus ao consumidor de provar que ele efetivamente teve um prejuízo de ordem moral que justificaria uma indenização. Então, doutor Pedro, pela sua fala, agora fica muito mais difícil para o consumidor ter esse retorno financeiro. Porém, é necessário ter essa interlocução, essa conversa com as companhias aéreas, porque se de um lado e do outro foram afetados, eles precisam entrar num senso comum. Basicamente isso. Só que uma coisa que é importante a gente aqui separar é a indenização por danos morais e a indenização por danos materiais. O que eu falei, né, agora foi a indenização por danos morais, que é quando você é indenizado por um prejuízo de ordem interna sua, não material, né? Já a indenização por dano material, que é o prejuízo que você teve, ou gastos que você teve, enfim, que você teve e não foi restabelecido, esses sim ficam mantidos. A mudança principal está na indenização por danos morais. Olha, doutor Pedro, a gente agradece aqui a sua entrevista, né? Acabamos de falar com o doutor Pedro Henrique Moral, que falou sobre a remarcação dos voos cancelados devido à pandemia do coronavírus. Muito obrigado por ter aceito o convite de participar. Tenha um bom dia. Para vocês também, muito obrigado.